Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Estes são os versículos 23 e 24 do Salmo 139. Você já teve aquele sentimento de raiva de si mesmo após ter cometido pecado? Eu imagino que nesse salmo Davi está pedindo a Deus para ajudá-lo a evitar o pecado, a enxergá-lo claramente quando a tentação vier e recobrar a consciência antes de fazer o mal. Este é o nosso maior conflito como cristãos. Entender o pecado é entender a si mesmo. É saber que nunca temos razão, mas estamos sempre errados. Um conflito interno entre a carne e o espírito. Como Jekyll e Hyde, um monstro interno lutando para te levar para o mal. O bem que você tanto quer fazer não consegue, mas o mal está sempre fazendo. O pecado afeta tudo em nossas vidas. Um desses impactos do pecado afeta quem nós somos e nossa maneira de pensar. Saber identificar o pecado em nossos pensamentos é o primeiro passo para enxergar nossa própria maldade, que nos trará lapsos de lucidez, nos impedindo de praticar o mal. Precisamos treinar a percepção da nossa própria natureza pecaminosa e as inclinações que temos para os desejos da carne. O pecado é algo que nos cega e nos faz perder a racionalidade. Em uma fração de segundo você perde o controle de si mesmo e vira quase que um animal. Quando nos damos conta, é tarde demais, já pecamos. Esse é um problema que todos enfrentamos. Para não perder a racionalidade e sucumbir ao pecado, é necessário muito treino. Precisamos sondar o nosso coração, entender quem somos. Precisamos estar dispostos a reconhecer as nossas fraquezas e safadezas. Você sabe do que a sua carne gosta? Você sabe quão caído e depravado você é? Saber o quão mal você é ajuda a saber o quanto você precisa buscar a Cristo. Isso só vem com treinamento. Não me refiro ao treinamento físico, mas espiritual. Treinar o seu espírito para lutar contra a carne. Isso se faz com oração, leitura, meditação da palavra e com jejum. Por isso é imperativo que o cristão tenha acesso irrestrito à palavra. Essa é também a razão porque a primeira coisa que os inimigos da fé tentam tirar dos cristãos é a Sagrada Escritura. Seja por força estatal, seja por força cultural e até mesmo religiosa. Você não entende o privilégio de ter uma Bíblia até não poder tê-la mais. Treinar o seu espírito não tem nada a ver com espiritualidade mística ou coisas extraordinárias, mas tão somente disciplinar a si mesmo em coisas bem ordinárias. Eu sei, há um consenso equivocado de que se Deus é um ser espiritual e transcendental, nossa espiritualidade tem que ser algo pirofágico. Mas não é nada disso que o Evangelho trata. Também não estou reduzindo o Evangelho a uma mera filosofia de meditações profundas. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para nos salvar. É óbvio também que o Evangelho tem um grande impacto nas nossas emoções. Nós nos emocionamos, choramos, nos alegramos, mas a obra transcendental do Evangelho está na mudança real do nosso caráter. É possível fingir qualquer tipo de espiritualidade por tempo indeterminado, mas não é possível fingir ter o caráter de Cristo por muito tempo. Uma hora a máscara cai.
Davi cometeu adultério e só reconheceu o próprio pecado depois que Natã lhe expôs. Porém, quando isso aconteceu, Davi recobrou a sua racionalidade e chorou amargamente pelo seu pecado. No Salmo 51, Davi expressa todo o seu sofrimento por ter pecado contra Deus. Muitas vezes você vai pecar e só vai se dar conta quando for descoberto. Davi sempre soube que o que fez era errado, mas estava anestesiado pelo pecado. Ele simplesmente fingia que estava tudo bem, mas não estava. O pecado faz você gostar de fazer o mal, te faz não reconhecer a sua má conduta. Você pode ficar por anos praticando coisas vis e degradantes, até que por um ato de misericórdia, Deus expõe seus atos repugnantes, lhe abrindo os olhos para enxergar seus próprios erros. Você não estava em um transe, mas estava desfrutando do pecado. O choque de realidade nos faz ver nossa própria derrota moral. Nesse momento, nós precisamos lembrar da misericórdia de Deus e voltar à sobriedade. Você já pecou, não há mais nada a ser feito. Apenas arrependa-se e não peque mais. Porém, esteja atento para antever situações que lhe farão pecar novamente e treine a si mesmo para evitá-las. Leitura e meditação da palavra, oração e jejum para esmagar a vontade da carne e vivificar o espírito. Eu fico por aqui, até uma próxima.